Olá, vamos conversar agora sobre a imunidade que é conferida aos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades de assistência e educação sem fins lucrativos. Essa imunidade está prevista no artigo 150, inciso 6º, a linha C da Constituição. E essa imunidade impede que estados, Distrito Federal, municípios e a União instituam impostos sobre patrimônio, renda e serviços. De quem? Primeiro, partidos políticos e suas fundações. A finalidade dessa imunidade é garantir o pluralismo político, né? Porque se fossem ser tributados patrimônio, renda e serviços dos partidos políticos, obviamente a liberdade política seria cerceada, já que bastaria você incidir uma tributação que inviabilizasse o funcionamento de partidos políticos. Então, por isso, visando o pluralismo político, a liberdade, de exercício, da atividade política, é que vem a imunidade salvaguardar os partidos políticos e suas fundações. Também alcança essa imunidade os sindicatos de trabalhadores. Atenção que essa imunidade somente alcança patrimônio, renda e serviços dos sindicatos de trabalhadores. Logo, os sindicatos patronais não têm a imunidade. A imunidade é só para os sindicatos de trabalhadores. Por exemplo, o sindicato, dos trabalhadores no comércio, ele é protegido com a imunidade. O sindicato, das empresas e dos profissionais do comércio, dos donos de comércio, o sindicato patronal não é albergado pela imunidade. Então a imunidade só alcança os sindicatos de trabalhadores. E a última imunidade ainda de entidades, e a mais importante, é a que trata da imunidade conferida às entidades de assistência e educação sem fins lucrativos. E aí é importante, primeiro, lembrar que essa imunidade é uma imunidade condicionada. Isso que significa que eles devem cumprir os requisitos da lei para terem imunidade. Segundo, quando diz assistência, não abrange apenas a assistência social. Por exemplo, a assistência à saúde também se enquadra nessa assistência que vai ser alcançada pela imunidade. Então, entidades de saúde sem fins lucrativos têm a imunidade prevista no artigo 150, inciso 6º, a linha C. Logo, essas empresas, essas entidades, elas não podem sofrer incidência de impostos sobre seus patrimônios, suas rendas e seus serviços. Mas essa imunidade, como eu falei, ela é condicionada, porque ela diz que tem que ser atendidos os requisitos da lei. E aí, aonde estão esses requisitos? Esses requisitos estão previstos no artigo 14 do Código Tributário. E lá no artigo 14 diz que essas entidades, elas têm que cumprir 3 requisitos. Primeiro requisito, não podem distribuir lucros ou parcela do seu patrimônio. Então, vamos imaginar uma entidade de educação. Essa entidade de educação sem fins lucrativos, obviamente, ela não pode, no final do ano, distribuir lucro. Não quer dizer que ela não possa ter superávit financeiro, ou seja, que ela tenha dado, entre aspas, lucro. Mas ela não pode pegar esse valor e distribuir para os dirigentes dessa entidade. Seja através de distribuição de lucros, seja através de patrimônio. Ou seja, não pode chegar no final do ano e pegar e entregar uma casa para cada diretor dessa entidade de educação. Porque ele não pode, essa entidade, para ela usufruir da imunidade, ela não pode distribuir parcela do patrimônio dela. Então, além de não poder distribuir lucro, também não pode distribuir patrimônio. Com a atenção de que não significa que a entidade tem que dar prejuízo todo ano. Ela pode ter superávit, ela pode ter, entre aspas, lucro, que na verdade é o superávit. Mas ela não pode distribuir isso. Ela não pode
pegar esse valor superavitário e entregar para os seus dirigentes como premiação. Segundo, tem que aplicar totalmente no país os recursos na manutenção dos seus objetivos. O que significa que uma entidade de saúde sem fins lucrativos, de assistência sem fins lucrativos ou de educação, não pode destinar recursos para o exterior. Tem que aplicar totalmente no país. E terceiro, deve ter os livros contábeis, livros fiscais devidamente estruturados, que é uma obrigação, na verdade, de qualquer pessoa jurídica. Então, ela vai ter que ter uma escritura contábil regular. Esses são, então, os requisitos que essas entidades têm que observar para que possam usufruir da imunidade. E, portanto, essa imunidade é uma imunidade condicionada aos requisitos da lei, que no caso é o artigo 14 do Código Tributário. E aí, no primeiro momento, a gente pode fazer, mais uma vez, a interpretação literal e entender, não, então ele só pode usar o recurso na educação. Se é uma entidade de assistência social, só para assistência social. Se é uma entidade de saúde, só para a saúde. Numa interpretação literal, esse entendimento estaria correto. Mas o Supremo passou a interpretar o seguinte: desde que aquele patrimônio, aquela renda, aquele serviço, ele se reverta para a atividade fim dessa entidade, esse patrimônio, essa renda, esse serviço também vai ser alcançado pela imunidade. Por exemplo, é o caso da súmula 52, súmula vinculante 52. Na súmula vinculante 52, o Supremo disse que o prédio, o imóvel, ainda que alugado a terceiros, ele permanece imune desde que a receita desse aluguel seja utilizado na atividade essencial da entidade sem fins lucrativos. Portanto, vamos imaginar uma escola, uma escola que seja uma entidade educacional sem fins lucrativos. Se essa escola tem um prédio que está alugado, tem um imóvel que está alugado, esse imóvel vai continuar imune, portanto, não será tributado o prédio, não será tributado a receita desse aluguel, desde que o dinheiro arrecadado com o aluguel seja utilizado nas finalidades essenciais da entidade de educação, sem fins lucrativos. E aí a gente consegue entender que, ainda que não usado diretamente para a finalidade essencial, mas aquele bem, aquele serviço ou aquela renda seja aproveitada na finalidade essencial da entidade, esse bem, serviço ou renda será protegido pela imunidade. É o que está na súmula vinculante número 52, que fala de aluguel, mas a gente pode estender para qualquer atividade, qualquer serviço, qualquer bem. Se aquele bem, de alguma forma, ele favorece a finalidade essencial da entidade, ele vai estar alcançado com a imunidade. Isso acontece até no caso de estacionamentos. O Supremo tem um julgado que ele fala que a receita de estacionamento de uma entidade sem fins lucrativos, apesar de não ser a finalidade dela ser estacionamento, estacionamento não é atividade de educação nem de assistência, mas se a receita desse estacionamento ela é utilizada para a atividade essencial da entidade, esse estacionamento, essa receita, esse serviço vai ser imune, confirmando esse entendimento da súmula 52, súmula vinculante 52, ampliado. E sobre essa imunidade de partidos políticos, fundações, sindicatos de trabalhadores e entidades assistenciais de educação sem fins lucrativos, esses são os pontos importantes que precisam ser conhecidos. E vamos encerrar, ainda temos outras imunidades para conversar, então espero revê-los em breve. Um grande abraço.